utiliza o 5,67 vezes 2 naquele negócio todo, né? Aí encontra o novo valor da temperatura. Se o pedágio atmosférico de infravermelho sair de 40% e for para 50%, a temperatura muda para 302 Kelvin ou 29 graus Celsius. Dá para vocês sentirem então que elevar de 14 graus Celsius a temperatura dessa bagaça aqui é fichinha. É fichinha. Basta você ter uma atmosfera que ao invés de 40% de pedágio no infravermelho, cobre 50%. Aí obviamente eu achei interessante, né? Não era a terra de verdade, era uma terra de brinquedo, então me animei e continuei a brincadeira. O pedágio agora é 60%. Então tem que começar com 587 km² para poder sobrar 235. E isso implica que a temperatura tem de ir para... Mas eu queria mais. 20%. Ou seja, o pedágio agora é 80%. Eu tenho que começar, se só passa 20%, eu tenho que começar com 5 vezes mais. 5 vezes 235, tadã. Mas para a superfície irradiar 1.175 km², de acordo com a lei Stefan Boltzmann, e a sua vida com 105, 167, 218 km², a temperatura tem que chegar a Deus nos oceanos, né? Tá aí, ó, a maneira mais interessante de acabar com os oceanos do que aquela. Você acabou de problema. Assim, acaba o peixe, mas é cozido. Aí alguém pode dizer, Alexandre, mas isso é muito exagerado. Como assim a Terra vai ficar cobrando na atmosfera, retendo 80% do calor que sai da superfície? Isso não existe. Assim, tudo bem, não existe aqui, agora, tá. Mas no nosso vizinho, Vênus, o nosso vizinho, que é a prova de que planetas podem dar errado. Né? Você quer, assim, pega um desafeto, não mande para o inferno. O inferno não há evidência de que exista um, mas Vênus existe. Então, você mandar para Vênus é um ótimo xingamento. Pois é, em Vênus o pedágio não é 50%, não é 60%, não é 80%. O pedágio é 99%. Só 1% do calor que tenta sair de Vênus efetivamente sai. Tamanho é o efeito estufa lá. Ora, gente, mas então, ao fazermos isso aí, mudarmos a concentração de CO2 e de metano na nossa atmosfera, nós estamos mexendo diretamente com aqueles botões. Nós estamos mexendo no efeito estufa do planeta Terra. Isso aí mostra que nós não temos paralelos com os 800 mil anos, como nós estamos fazendo agora. Na realidade, nós precisamos voltar mais de 3 milhões de anos na história geológica da Terra para encontrarmos uma concentração de CO2 tão grande quanto a de agora. Nós tínhamos 280 partes por milhão de CO2 antes do início da era industrial. Hoje nós temos 400. E, na realidade, isso só veio acontecer aqui é 500, não 400 é aqui. Então a gente tem que voltar para cá. 400. Mais de 3 milhões de anos. O mais interessante não é nem quando a gente desce, é quando a gente sobe. Porque aqui, nessas faixas azuis em cores diferentes, está contada a história das calotas polares terrestres. As calotas polares são permanentes quando eu tenho um azul escuro. Elas são intermitentes quando eu tenho um azul claro. E óbvio, quando não tem nada, é porque elas não existiam. Perceba então o seguinte, que eu só tenho calota polar permanente no hemisfério norte. Elas só apareceram quando a concentração de CO2 na atmosfera terrestre baixou de 400 partes por milhão. Na verdade, dissolver o Ártico é apenas um ajuste. É apenas um ajuste à nova atmosfera. Que, assim, lembra a velha atmosfera. A atmosfera de quando a coisa mais parecida com a gente era o australopithecus. Tá? Só que não para aí. Vejam que uma calota polar estável no hemisfério sul só existe quando as concentrações de CO2 estão abaixo de algo como 600 a 700 partes por milhão.
não está mais tão distante, né? Nós fomos de 280 em 2 séculos, nós somos de 280 a 400, 120. Para ganhar mais de 200, esse ritmo não dá muito trabalho não, até porque nós estamos fazendo tudo muito mais rápido hoje do que no início da Revolução Industrial. Muito bem. Pois é, não há dúvidas de que esse excedente de gás de efeito estufa vem, que tange ao CO2, dos combustíveis fósseis. Existe toda uma análise química dos isótopos de carbono que mostra isso, não vou entrar em detalhes, mas é uma conta muito clara. Outra coisa que já me perguntaram muito é se não há exagero nisso que os cientistas dizem, e na verdade, pelo contrário, eu garanto a vocês, o que existe, o material que sai do IPCC, ele na verdade ele tende a ser conservador, ele tende a ficar aquém da realidade, por vários motivos. Primeiro, o próprio caráter conservador da ciência, mesmo que a gente tente, né, esse é um esforço muitas vezes honesto, real, mas mesmo que a gente tente trabalhar a coisa de maneira completamente objetiva, qual é o linguajar típico da ciência? É possível que, é provável que, há indícios que. E isso tem um problema. Isso para nós, o texto científico pode dizer uma coisa, mas para o público externo diz outra. A tendência do público externo ao ler um tratado científico escrito nesses termos, cheio das cautelas típicas da academia, a tendência é que quem lê de fora vai minimizar os riscos e amplificar as incertezas. Na realidade, o texto como sai já das mãos da ciência, ele é um texto que dá um tom abaixo e de fato é real. Mais um detalhe, não o relatório científico pleno, né? Mas o texto dos resumos, por exemplo, passa por representantes dos governos. E teve pelo menos uma vez, que eu lembro bem, o terceiro relatório do IPCC, o texto já ia mais duro. Houve uma pressão para mudar o texto, para colocar algo como, era o termo mais próximo de certo, e ele foi trocado por discernível. Atenuou-se no texto, quando chegou nas mãos dos governos, ele ganhou uma atenuada. Mas tem mais ainda. É que, na verdade, o IPCC ele tem 3 grupos de trabalho. Tem o nosso cientista, que entra mais, né, na área das ciências naturais, aí é mais difícil fugir muito da realidade, né? A gente termina tendo que encarar a coisa mais dura como é. Mas tem outros 2 grupos. O grupo que lida com impactos e vulnerabilidade e o grupo que lida com mitigação, ou seja, medidas que possam combater. E aí a coisa muda de figura. Porque são 2 grupos, principalmente o terceiro, fortemente disputáveis no terreno político e ideológico. Então, percebo que aí, né, eu às vezes vejo que no grupo 1, eu digo que coisa, nós estamos pintando, né, o grupo 1 pinta o terror. O negócio está muito feio. E no final, como assim, né? Grupo 3? Então, gente, primeira coisa, não, os relatórios do IPCC não são alarmistas, não são catastrofistas, não, eles são o contrário disso. Eles são conservadores. Eu gostei muito da expressão que o Sérgio usou. Eles são uma espécie de buffer. Eles terminam amortecendo, na verdade, o processo. O texto que sai, ele termina dando uma impressão falsa. Até porque na alarmista é quem espalha boatos alarmantes. É exatamente o contrário do que você tem nos textos do painel, né, do IPCC e dos outros painéis também. Né? Bom, vou passar um pouquinho mais rápido. Né? Então, não, o IPCC não é conservador. As projeções de temperatura do IPCC têm se confirmado. As projeções de elevação do nível do mar têm ficado aquém da realidade.
As previsões de degelo têm ficado muito aquém da realidade. Alguns detalhes importantes: o IPCC nunca considerou cenários de fatos extremos, como por exemplo da queima completa de combustíveis fósseis. O IPCC, ele, com exceção de poucos modelos dos grupos de pesquisa que colaboram com o painel, são poucos os grupos que têm modelos com um ciclo do carbono, feedbacks de carbono realmente confiáveis. A maioria dos modelos não tem nem representação nenhuma, por exemplo, do feedback do permafrost. E a maioria dos modelos tem se mostrado muito falho na representação da desestabilização de calotas polares. Então, vejam que é uma tendência realmente os resultados não refletirem a realidade. Né? Isso aqui é um estudo que o James Hansen fez parte, em que ele supõe a queima completa dos combustíveis fósseis. E aí, as conclusões que ele chega são realmente bem apavorantes. Né? É só vocês verem aí as barras. Temperatura média global. Falando de temperatura média global de até 33 graus Celsius. Tá? Isso aí é 18 graus acima do que tem hoje. E se está 33 graus na média, imagina como é que ficam os trópicos. Publicações em 2015. Tudo que a gente viu publicado em 2015 mostra que, na verdade, o relatório do IPCC de 2013 não dá conta de alguns aspectos fundamentais da realidade. Um deles é impactos das secas sobre as árvores da Amazônia. Sim, porque é muito impressionante com os números, né, da vegetação oceânica, né, seagrass. Mas, sim, as florestas são importantes em estoques de carbono. E é interessante, né, que esses estoques de carbono eles foram construídos a partir de algumas sentenças de DNA que determinavam um aspecto importante do bioma que estava ali. Então, o que permite que tenha uma floresta como a floresta amazônica, cheia de árvores altas? Claro, você tem umidade em abundância, né? Além de outras características mais. Essa umidade em abundância permite, por exemplo, que as plantas tenham água suficiente, quase sempre, para fazer bastante fotossíntese. Nesse caso, o recurso limitante, né, a depender, pode ser de nutrientes embaixo ou de luz em cima. Ou seja, a árvore da Amazônia gosta de fazer o quê? Crescer, vai para cima da luz, né? Querem luz. Galhos mais altos, ramos elevados, folhas, isso tudo é para ir para cima, para pegar a luz. Né? A competição é por ela, por isso que todo mundo cresce, né? Que a copa fica tão alta. Ok. Tem uma seca na Amazônia, secas que até bem pouco tempo eram raras. Tem uma seca. O que acontece? Aí a fotossíntese tem que ficar limitada. Tem menos fotossíntese. No DNA das plantinhas, o que é que tem? Agora você tem menos carbono. Pergunta: onde é que você joga o carbono que você tem? Não dá agora para crescer dependendo do ritmo. Folhas, ramos, tronco, raiz, tudo no mesmo ritmo. Ou você diminui tudo por igual, ou você joga mais para a raiz, ou você joga mais para cima. Adivinha o que as plantas da Amazônia fazem? Está escrito no DNA delas. Esquece esse negócio de raiz, meu irmão. Porque a seca vai passar. Ano que vem não tem mais seca. Essa seca igual só daqui a 20, 30 anos. Faz o quê? Cresce em cima. Cresce em cima. Óbvio, isso é uma boa estratégia de adaptação, de competição com outras, em um ambiente em que quase não tem seca, em que uma seca grande só ocorre a cada 30, 50, 100 anos. Mas não é uma coisa boa quando as secas começam a acontecer de 5 em 5 anos. Em 2005, seca recorde na Amazônia. Em 2010, seca recorde na Amazônia. Em 2015, aí, seca na Amazônia. O que acontece nesse caso?
O desequilíbrio no crescimento na seca anterior vulnerabiliza a planta na seca seguinte, que agora ocorre no intervalo muito próximo. Resultado, esse estudo aí mostrou uma mortandade de árvores com crescimento desequilibrado. Em 2010, muito acima do que normalmente se tem numa seca na Amazônia. Ou seja, isso tem o risco de tornar as florestas, ao invés de estoques e sumidouros de carbono, por conta da mortandade de árvores, fontes de emissão. A Antártica é um negócio muito interessante, porque a atmosfera da Antártica, por ser um local muito frio, é uma atmosfera seca. Lembrando que tem uma relação entre temperatura do ar e quantidade de vapor d'água que o ar pode guardar. Quando está frio, né, liga o ar-condicionado, resseca a mucosa de todo mundo. Né? Pois é, então, o ar mais frio ele comporta menos vapor d'água. De fato, na Antártica tem muito seco, vai muito seco. O que é que vem acontecendo no último século? Com o aquecimento global, o ar na Antártica tem umidade. Resultado, as estimativas são de que hoje neva 30% a mais na Antártica do que no período pré-industrial. O que é que deveria estar acontecendo nesse caso? A quantidade de gelo na Antártica deveria estar aumentando. Né? Pois é, acreditem, apesar, né, de você ter uma relação entre temperatura e gelo, essa relação ela acontece muito mais nas montanhas de latitudes médias e no Ártico, onde é relativamente mais quente, do que na Antártica. Mas quem achava que a Antártica está livre de degelo se enganou redondamente. Na realidade, ainda não se sabe bem se a Antártica como um todo está de fato perdendo ou ganhando gelo. Mas sabe-se que, no mínimo, é uma disputa entre dois números grandes que enrolam aquela história. Você tem 100, mais 100, e um número que você não sabe se é menos 99 ou menos 101. No final das contas, você não sabe se o resultado é positivo ou negativo, porque tem dois números grandes. Mas a gente sabe uma coisa: o número do gelo também já é grande. Aliás, esse estudo aqui foi muito interessante. Os caras mandaram submarinos nos drones e eles constataram que estava havendo um degelo por baixo. Chegava uma corrente quente, salina, por isso que ia embaixo, na Antártica. O que acontecia? Essa corrente promovia degelo na base de uma plataforma geleira torre. A questão é, hoje, apesar de ter havido um crescimento da quantidade de neve que cai sobre a Antártica, hoje qual é o termo que cresce mais rapidamente? É o termo de degelo. E aí, né, a coisa começa a ficar complicada. Pois é, mudanças na circulação do Atlântico. Não é uma coisa boa também, mas eu vou pular. Publicações recentes sobre a elevação do nível do mar. Esse artigo que saiu na Science, ele mostra, na verdade, o seguinte: toda a vida, pelo menos nos últimos 3 milhões de anos, que a temperatura do globo foi cerca de 2 graus Celsius acima das atuais, o oceano esteve pelo menos 6 a 13 metros acima do que é hoje. Na verdade, há 125 mil anos, a melhor estimativa que se tem é que a temperatura era 1 grau Celsius mais quente do que o período pré-industrial. Exatamente como a gente tem hoje. E os mares eram o quê? De 6 a 9 metros acima. Então é possível que, no contexto que já temos hoje, ou mesmo que controlemos o aquecimento global em 2 graus Celsius, é possível que nós já tenhamos comprometido os oceanos a uma elevação entre 6 e 13 metros. É a conclusão do artigo. Detalhe é que a maior parte das megacidades está exatamente na zona costeira de baixa altitude. E ok. Pois é, isso aqui surgiu depois do quinto relatório do IPCC. Sério, se a gente fosse fazer um sexto relatório do IPCC agora, pelo menos um grupo de bases físicas de mudança climática ia ter que reescrever muita coisa. E muita coisa nova emergiu nesses 2 anos.
Ondas de calor. Em cima é asfalto derretido, embaixo é saco com cadáver mesmo. Respectivamente Índia e Paquistão. Mas também morreram pessoas na Índia, 2.500 para ser realizado. Hipertermia, desidratação. E aí esse artigo aqui no Nature Climate Change, ele mostra, na verdade, o seguinte, que a taxa de probabilidade de eventos com diferentes durações, eventos quentes de diferentes durações, ela aumenta vertiginosamente a cada grau de aquecimento global que a gente introduz. Por exemplo, a taxa de probabilidade de eventos de ondas de calor de 5 dias, num grau mais quente do que o período pré-industrial, essa taxa é tipo 5 vezes maior. Esse é o mundo que nós estamos entrando agora. É um mundo 1 grau mais quente do que o período pré-industrial. Nesse mundo, ondas de calor muito intensas, potencialmente mortíferas, estão 5 vezes mais prováveis. Mas o que acontece se a gente vai para 2 graus Celsius? Que alguns dizem que é um limite seguro. É seguro para quem, né? Beleza, vamos lá. 2 graus Celsius mais quente, a gente vai para cá. Então, ondas de calor de 5 dias perigosas se tornam 20 vezes mais prováveis. É claro, se a gente vai para um aquecimento de 3 graus ou 4 graus ou mais, não está mais no gráfico, né? Ultrapassa a escala. Enchentes, o mesmo artigo também mostra que eventos de precipitação, como períodos de 1 mês muito chuvosos, eles aumentam em probabilidade com o aquecimento global num ritmo parecido. 1 grau mais quente, a probabilidade duplica. 2 graus mais quente, a probabilidade já se torna 3 a 3,5 vezes maior. Um mundo de 4 graus, bom, não sei, cada forma da escala. A gente está falando de grandes enxurradas, super tempestades como Ryan, como Patrícia. Né? Aqui é Petrópolis, tá? Aqui é Petrópolis. Mais Petrópolis, menos petróleo. E maluquice, né? Quando é que teve 3 tempestades de categoria 4 no Pacífico? Até esse ano? Nunca. E o Alexandre não atualizou esse slide, porque não são 20, são 22. O recorde anterior, 18, de 2009. Mas já são 22 furacões e tufões de categoria 4 ou 5, incluindo 2 no Mar da Arábia. No Mar da Arábia. Porção oeste do Oceano Índico, onde geralmente, exatamente por vir ar seco do Golfo Pérsico, não se formam ciclones. Ou quando se formam, são fracos. Raros, fracos. Na verdade, esse ano teve um de categoria 4 lá, no Mar da Arábia. Coisa, né? E claro, teve o Patrícia, né? O maior de todos. Que, assim, mexicanos tiveram muita sorte. Os filipinos, que pegaram Haiyan, não tiveram tanta sorte assim. Importante dizer, Ryan e Patrícia não cabem na escala. A nossa escala de furacões e tufões, ela é 1, 2, 3, 4, 5. Não tem categoria 6 em diante. Mas se nós usássemos os mesmos critérios de intervalos, que são intervalos crescentes entre uma faixa e outra, o Ryan e Patrícia, ambos teriam caído na categoria 6. Na verdade, foram tempestades, Ryan 2 anos atrás, Patrícia agora, que não se sabia, na verdade, se poderia ocorrer esse tipo de coisa. Por isso que tinha na escala. Né? Síria, ok, aqui ninguém vai poupar a responsabilidade do imperialismo, das guerras, dos regimes, da profunda desigualdade social. Né? Petróleo é um negócio que dá problema ainda no chão, né? Problema embaixo, em cima. Mas é óbvio que o caos foi multiplicado por condições como essa aí. Sabe o que é isso aqui, gente?
gente, isso aqui é seca extraordinária. Seca extraordinária é aquela que ou só aconteceu uma nos últimos 50 anos ou nunca aconteceu. Olha isso aqui. E olha, lamentaram que essa região aqui, em forma de meia-lua, tem o nome de crescente fértil. 85% do rebanho bovino foi dizimado. Pela primeira vez na história se importou trigo. Gente, isso é uma região produtora, das maiores regiões produtoras de trigo do mundo. 6 milhões e meio de pessoas desalojadas. E de novo, culpa maior do imperialismo, de guerras insanas, de regimes ditatoriais, de desigualdade social e de fronteiras fechadas. Mas é evidente que isso aí tende a se multiplicar num mundo com mais extremos climáticos, num mundo com elevação do nível dos oceanos. Pensemos em Bangladesh. A gente fala de 6,5 milhões de sírios se deslocando. E Bangladesh, que tem 100 milhões de pessoas morando a 5 metros do nível do mar. Como é que faz? 100 milhões de pobres sendo desalojados, um mundo de fronteiras fechadas. Mudança climática tem tudo a ver com desigualdade. Bom, tem saída? Bom, se tem, não é exatamente o que a gente está fazendo, porque saída é. Vocês são emissões. O pretinho é a realidade, são observações. As 4 linhas aqui são os cenários principais do IPCC. Só um dos cenários evita um aquecimento de 2 graus. Só um. Então, assim, não era nem para discutir, né? Então, é aqui que eu vou. Lógico, né? Lógico, uma obra. Nós estamos seguindo esse aqui. Mesmo um acordo baseado nas contribuições voluntárias dos países que estão levando para Paris, esse acordo nos colocaria numa rota mais parecida com essa aqui. Gente, não, isso não dá. Não é aceitável. Não é aceitável. Johann Schauber, que ajudou o Papa na elaboração da encíclica, atuou como cientista dos Correios, não, ele não é nenhum comunista. Não, ele é um cara que ideologicamente é tipo conservador. Perguntaram para o Schauber: qual a diferença de um mundo 2 graus Celsius mais quente e um mundo 4 graus Celsius mais quente? A resposta dele foi: a civilização humana. Kevin Anderson também não é nenhum militante da Quarta Internacional. Kevin Anderson é diretor do Centro Tyndall de Pesquisa em Mudanças Climáticas do Reino Unido. Aspas, Kevin Anderson. Durante a Rio 92 e mesmo, talvez, na virada do milênio, seria possível pensar-se numa saída gradual, evolutiva, que nos mantivesse dentro do limite de 2 graus Celsius de aquecimento. Mas após 2 décadas de blefes e mentiras, somente uma transformação revolucionária na estrutura social e política é capaz de evitar um aquecimento de mais de 2 graus Celsius no sistema climático terrestre fechado. A questão é muito simples. A cada 2,12 bilhões de toneladas de carbono fóssil queimados, a atmosfera terrestre ganha 1 ppm de CO2. A números de hoje, desse 1 ppm que é ganho, os oceanos, à custa da acidificação, e os solos terrestres e florestas e demais biomas, desse 0,57 são sequestrados. Então a conta é fácil de fazer. Com o otimismo de que essa taxa de sequestro se mantém, com o otimismo, a cada 2,12 bilhões de toneladas de carbono fóssil, queimados, 0,43 ppm de CO2 na atmosfera se acumula. Vou puxar o conceito lá de trás, sensibilidade climática. Para que nós não... Lembra que duplicando o CO2, duplicar o CO2 significa o quê? Era 280.
no período pré-industrial. Duplicar, 560. 560 ppm nos levaria a um aquecimento de 3 graus. Usando a equaçãozinha, que é um logaritmo, a gente chega à conclusão que, para evitar um aquecimento de mais de 2 graus Celsius, ou melhor, para se ter 50% de chance de evitar um aquecimento de 2 graus Celsius ou mais, você não pode ultrapassar 445 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Nós estamos em 400. Restam 45 partes por milhão. Faça a conta. Para que se acumule 45 partes por milhão de CO2 na atmosfera, basta que eu queime 109 bilhões de toneladas de carbono fóssil. Quanto existe? Já como parte certificadas, fazendo parte do ativo de empresas. Quanto existe? 1.163 bilhões de toneladas de carbono em carvão, petróleo e gás. Acontece isso. 90% disso aqui tem que ficar no chão. 90% da propriedade principal da BHP Billiton, da Duke Energy, da Peabody, da Shell, da Exxon, da Petrobras, 90% disso, numa economia racional, não valeria simplesmente por não conhecer o saco. A economia que atribui $1 que seja a esse estoque potencialmente arruinador do clima de carbono fóssil, uma economia que atribua $1 que seja a esse estoque, não tem sentido existir. Na verdade, não tem sentido existir uma economia que subsidia a uma taxa de dados do FMI, a uma taxa de 5,3 trilhões de dólares anuais à indústria de combustíveis fósseis. Dados do FMI, 5,3 trilhões de dólares são anualmente carreados na forma de isenções fiscais e garantia de preço em infraestruturas construídas com dinheiro público, pesquisas, engenharia de petróleo, pô, que é isso? Você soma tudo isso do bolso das pessoas, através dos seus estados nacionais, são transferidos para os cofres da indústria de combustíveis fósseis 5,3 trilhões de dólares todo ano. É a soma da economia da Rússia, do Canadá e da Austrália. É 5 vezes o PIB africano. E a conta, na verdade, a conta de economia que deveria ser feita é essa. Né? Desculpa, foda-se o dólar. A economia que não meça carbono não faz sentido. Não é.